relógio marca a hora de dormir. O relógio marca a hora de acordar. Mas o nosso coração marca a hora em que devemos o nosso irmãozinho ajudar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O relógio marca a hora de dormir. O relógio marca a hora de acordar. Mas o nosso coração marca a hora em que devemos o nosso irmãozinho ajudar. Tic-tac, 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 tic-tac. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thelma e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre... Nós vamos conversar, na realidade, um pouquinho sobre como nos comportarmos antes de irmos dormir. O que nós precisamos fazer para o nosso corpinho físico ter uma boa noite de sono, mas também nos preparar para que o nosso espírito possa ter boas experiências enquanto o corpinho físico dorme. Então, nós vamos iniciar a nossa aula com uma musiquinha. Logo após eu vou fazer uma prece, nós vamos trabalhar uma trovinha e então nós vamos conversar um pouquinho sobre toda essa preparação que nós devemos ter para o nosso momento do sono. Tudo bem? Então nós vamos agora cantar a musiquinha do tic-tac. O relógio marca a hora de dormir. O relógio marca a hora de acordar. Mas o nosso coração marca a hora que devemos o nosso irmãozinho ajudar. O nosso irmãozinho ajudar. Tic-tac, tic-tac. Agora nós vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até lá em cima, passando pelas nuvens, aonde Jesus, o Papai do Céu, estão esperando a cada um de nós para que nós possamos juntos aprender essas lições que nós estaremos estudando hoje. Então, vamos fazer agora a nossa prece, nos ligando a todos os benfeitores, aos nossos anjos de guarda. Jesus, que é meu amigo, Jesus, que é meu irmão, venha morar comigo dentro do meu coração. Jesus, abençoa o meu pai e a todos os pais. Jesus, abençoa minha mãe e a todas as mães. Jesus, abençoa a minha casa e todas as casas que falam em seu nome. Que assim seja. Então é muito importante, né? A hora do nosso sono, do corpo físico, do corpo nosso espiritual. Então nós vamos fazer a nossa trovinha para que nós possamos começar a registrar aqui todos os conhecimentos que nós vamos aprender hoje, né? Então a trovinha é de Antônio de Castro e ela nos diz o seguinte: verdade que nós devemos examinar com carinho. Deus nos ampara e protege como faz com as aves sem ninho. Vamos repetir para que nós possamos gravar melhor? Verdade que nós devemos examinar com carinho. Deus nos ampara e protege como faz com as aves sem ninho. Então é essa a trova
do nosso início da nossa aula. E a aulinha de hoje nós vamos falar um pouco sobre o sono. Como que nós devemos nos preparar para a hora do sono. E aí vocês vão dizer assim, Thelma, mas é importante a gente se preparar para a hora do sono? Para a hora de dormir? Não é simplesmente eu deitar lá na cama e esperar o sono chegar? Não, meus amiguinhos, é muito importante que a gente se prepare para a hora do sono, porque ninguém quer ter sonhos ruins, ninguém quer ter pesadelos, nós queremos ter bons sonhos, nós queremos estar em lugares bonitos nos nossos sonhos, mas para isso nós não podemos nos esquecer de nos preparar para que isso aconteça. Assim como nós preparamos o nosso corpinho físico, nós também precisamos preparar o nosso espírito. E de que forma nós preparamos o nosso corpinho? Todo mundo sabe que nós precisamos colocar o nosso pijaminha, nós precisamos nos deitar numa cama quentinha, gostosa, aconchegante, nós precisamos escovar os nossos dentes. E o nosso espírito? Como nós preparamos o nosso espírito para a hora do repouso, para a hora do sono? Alguém sabe? O que nós precisamos fazer para que nosso espírito possa ter uma noite agradável? Nós devemos de fazer a prece. Nós não podemos esquecer de deitar sem fazer uma prece, agradecendo ao Papai do Céu pelo dia que nós tivemos, pelo alimento, pelo nosso agasalho, pelos nossos familiares, pela nossa saúde, pela natureza que está à nossa volta, pelos amiguinhos com quem nós convivemos na escola, no nosso dia a dia, com os nossos familiares. Tudo isso nós precisamos agradecer. E através da prece, através desse agradecimento, nós preparamos o nosso espírito para experiências benfazejas no plano espiritual. Porque no momento da prece, o nosso espírito ele vai se ligando aos bons amigos espirituais, aos nossos familiares que já desencarnaram e agora estão no plano espiritual, eles vêm receber-nos. E é por isso que muitas vezes a gente acorda pela manhã e diz assim, nossa, hoje eu sonhei com o meu avô, que já morreu. Hoje eu encontrei com um amiguinho em sonho. Hoje eu vi uma linda paisagem. Eu vi bichinhos. Eu vi flores, eu senti perfume. Tudo isso são experiências que o nosso espírito está vivenciando no plano espiritual, no momento em que o nosso corpinho físico está ali na cama, repousando, se refazendo das energias gastas durante as atividades do nosso dia a dia, seja na escola, seja em casa, seja nas brincadeiras, nós gastamos energias do nosso corpo. E esse corpo precisa repousar para que ele possa, no dia seguinte, estar animado, estar forte, com boa saúde, para que ele possa desempenhar as suas tarefas do dia a dia. E o nosso espírito também. E ele fica forte, ele tem bom ânimo quando o nosso corpinho físico está dormindo e o nosso espírito se encontra com bons espíritos, com o nosso anjo da guarda no plano espiritual. Por isso é muito importante a nossa prece antes de dormir. E hoje nós vamos estudar uma lição que ela fala sobre a obediência. E o nosso personagem dessa história é o nosso amigo Chico Xavier. E essa historinha nós podemos encontrar lá no livro de Chico Xavier, que tem como título Lindos Casos
de Chico Xavier, onde vem contar uma das experiências que o Chico teve quando ele estava dormindo. Então vamos à nossa historinha de hoje? Nós vamos mostrar alguns desenhos que têm relação que estão ilustrando a nossa historinha de hoje, tá bom? Então vamos ao primeiro desenho. A lição da obediência. Esse é o título da nossa liçãozinha de hoje. Vamos ver o que ela vem nos ensinar? De novo reunido a família, Chico Xavier, fosse porque tivesse retornado à tranquilidade ou porque houvesse ingressado na escola, não mais viu o espírito da mãezinha desencarnada. Entretanto, passou a ter sonhos. À noite, no repouso, agitado, levantava-se do leito, conversava com interlocutores invisíveis e muitas vezes despertava pela manhã trazendo notícias de parentes mortos, contando peripécias ou narrando sucesso que ninguém podia compreender. João Cândido Xavier, que era o papai do Chico, a conselho da segunda esposa, porque a mãezinha do Chico já tinha desencarnado e se encontrava no plano espiritual, então o papai do Chico achou por bem, para que ele pudesse educar o Chico, que ele contraísse novo matrimônio. E a segunda mãezinha do Chico estava preocupada com a situação pela qual o Chico estava passando. Então, ela deu a ideia para o papai do Chico que ele levasse o Chico para conversar com o padre Sebastião Scarzelli, antigo vigário da cidade de Matozinhos, nas vizinhanças de Pedro Leopoldo, que depois de ouvir o menino, por algumas vezes em confissão, aconselhou João Cândido a pedir que o rapazelo lesse jornais, livros ou revistas. Chico devia estar impressionado com más leituras. Então, Chico gostava de ler, tinha vários livros em seu quarto. E o padre, o senhor Sebastião Scarzelli, achava que era devido a essas leituras que o Chico estava tendo visões, estava se perturbando por causa das histórias que ele lia. Então, o padre pediu para que o pai do Chico retirasse do quarto do filho aqueles livros, aquelas revistas, para que aquilo não viesse perturbar o Chico na hora do sono, na hora do repouso, porque as almas não voltam do outro mundo, dizia o padre. Intrigado por ver que ninguém dava crédito ao que via e escutava em sonhos, certa noite rogou em lágrimas alguma explicação da progenitora, da mãezinha dele, que se encontrava no plano espiritual. Então ele começou a indagar a mãezinha o porquê daquilo, por que ninguém acreditava nele, Então a mãezinha dele apareceu-lhe no sonho, calma e bondosa, e o Chico deu-lhe a conhecer as dificuldades que vivia. Ninguém acreditava nele, clamou Chico. Mas o conselho maternal veio logo. Você não deve exasperar-se. Sem humildade é impossível cumprir uma boa tarefa. Mas mamãe, ninguém acredita em mim. Então estava lá o Chico, reclamando, porque ele queria que acreditassem nele, Que tem isso, meu filho? Falou a mãezinha do Chico. Mas eu digo a verdade. Então ele estava preocupado porque as pessoas estavam achando que ele estava mentindo. E ele não estava mentindo. A verdade é de Deus. E Deus sabe o que faz.
disse a mãezinha. Chico, porém, choramingou. Não sei se a senhora sabe, papai e o padre estão contra mim. Dizem que estou perturbado. Dona Maria abraçou-o e disse: modifique seus pensamentos. Você é ainda uma criança, e uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e com a antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com o seu pai e para com o padre. Eles são mais velhos e lhes desejam todo o bem. Aprenda a calar-se. Quando você lembrar alguma lição ou alguma experiência vivida em sonho, fique em silêncio. Se for permitido por Jesus, então, mais tarde, virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus, um dia, conceda ao seu caminho a confiança dos outros. Desde esta noite, Chico calou-se e Dona Maria João de Deus passou algum tempo sem fazer-se visível. Então, o que nós pudemos ver nessa aulinha de hoje? O que nos chama a atenção? Que o Chico tinha muito nítido essa vivência no plano espiritual, quando o seu corpinho estava dormindo. E ele se preocupava muito com o que as outras pessoas, os seus familiares, pensavam a respeito disso, porque ele acordava animado, ele acordava com vontade de manhã. E ele se preocupava, porque as pessoas achavam que ele estava mentindo. E aí a mamãe dele, que estava lá no plano espiritual, diz para ele que aquilo não tinha importância, que ele devia se preocupar com o que o Papai do Céu estava pensando dele, porque o Papai do Céu sabia que ele estava dizendo a verdade, e essa era a preocupação do Chico, né? Ele queria que as pessoas acreditassem nele, porque ninguém gosta de, quando está falando a verdade, que os outros fiquem duvidando, que os outros fiquem tirando sarrinho, fiquem fazendo brincadeiras de mau gosto. Alguns diziam até que ele estava com os miolinhos frouxos. E isso não se dava, né? Ele simplesmente estava vivendo experiências com os espíritos conhecidos no plano espiritual, né? Ele contava aquilo que ele via no plano espiritual, através dos seus sonhos. E a gente deve de pensar da seguinte maneira: quando nós estamos no caminho certo, nós não temos que provar nada para ninguém, porque tem alguém lá em cima que está vendo as nossas atitudes, o nosso proceder. E Deus sabe o que faz. Se nós estamos muitas vezes passando por alguma dificuldade, é porque muitas vezes no passado nós fizemos alguém passar por essa dificuldade. Se hoje nós falamos e as pessoas não acreditam, as pessoas duvidam, quem sabe lá no passado a gente também duvidou do que alguém estava falando, né? Aí a gente vê a importância da obediência, da prece, de um caminhar coerente com os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Através dos 10 mandamentos, do respeitar o nosso irmão, a sua maneira de pensar. Nós não devemos impor aos outros aquilo que nós temos como verdade. Vai chegar um momento que as pessoas também conhecerão a verdade. Essa então foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e que vocês guardem essa lição
da importância da prece e da importância de obedecermos ao papai, à mamãe, às pessoas mais velhas que só querem o nosso bem. Então agora nós vamos pegar o nosso copinho com água para ser fluidificado e vamos nos preparar para a prece e para o momento do passe. Vamos fechar os nossos olhinhos então para a nossa prece, lembrando tudo aquilo que nós aprendemos hoje? Então vamos fazer agora a nossa prece, nos ligando a todos os benfeitores, aos nossos anjos de guarda. Jesus que é meu amigo, Jesus que é meu irmão, venha morar comigo dentro do meu coração. Jesus, abençoa meu pai e a todos os pais. Jesus, abençoa minha mãe e a todas as mães. Jesus, abençoa minha casa e todas as casas que falam em seu nome. Que assim seja. Agora, crianças, é o momento do passe, onde vamos receber as energias positivas vindas dos amigos espirituais. Vamos fechar os nossos olhinhos, vamos mentalizar a imagem de Jesus, lembrando do seu rostinho amigo, sentindo seu abraço fraterno nesses instantes, lembrando das historinhas de Jesus que já ouvimos, dele curando os doentes, amparando os aflitos, cuidando dos animaizinhos, ajudando as crianças. Como é bom sentirmos Jesus perto de nós. Vamos então imaginar uma chuvinha de água refrescante caindo sobre nós. E essa aguinha vai limpando todo o nosso coração, limpando cada cantinho do nosso corpo, curando qualquer doença e fazendo a limpeza espiritual, retirando as energias negativas que acumulamos ao longo do nosso dia, os nossos maus pensamentos e tristezas, os medos e desequilíbrios emocionais. Graças a Deus e graças a Jesus, estamos limpos de coração e de espírito. E agora, Jesus, lá do alto, brilha intensamente, luzes vão caindo por todo o ambiente e os raios do sol maravilhoso e belo vão entrando no nosso corpinho e revigorando a nossa saúde, a nossa vida, nos dando disposição, energia e muitas alegrias, fortalecendo o nosso amor, a nossa fé e os nossos bons pensamentos, para que possamos ter uma semana tranquila dentro do lar, junto com a nossa família. Ainda vamos imaginar Jesus entrando na nossa casa, irradiando luz por toda parte, passando pelo nosso quartinho e fluidificando a garrafinha de água, transformando em remedinho. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por todas essas bênçãos recebidas no dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja.